Bora lá, galera do canal, vamos a mais um vídeo. Estamos trabalhando aí uma sequência de exercícios com mínimo múltiplo comum, né? E agora nós, depois das animações que vocês tiveram aí com dois exemplos, né? Nós vamos achar o mínimo múltiplo comum de três números. Então vamos colocar aqui, ó, mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 8. Mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 8. Para isso nós vamos pensar o que? Nos múltiplos. Lembrando de quando a gente faz exercícios com múltiplos, né? À medida que a gente vai fazendo, a gente também vai o quê? Vai arquivando aí, né? Vai arquivando o nosso cérebro, né? O nosso arquivo natural, os múltiplos aí que nós já fizemos, né? Por exemplo, do 2 já apareceu um exercício, né? Então você já acaba decorando. Tabuada vai te ajudar bastante a lembrar também desses múltiplos, né? E no caso do 2, 3 e 8, é só buscar todos os resultados lá da tabuada. Então você pode já ter uma facilidade aí. Lembrando que há também outras técnicas, outras estratégias para achar mínimo múltiplo comum, né? Mas nós vamos ver aqui apenas com os múltiplos dando sequência aí no conceito, tá bom? Então vamos lá, múltiplos de 2, né? Então eu tenho aqui múltiplos de 2. Então eu tenho o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, né? E continua aqui, os múltiplos de 2. Depois eu tenho os múltiplos de 3. Então tenho aqui 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, também continua aqui, né? Vou ajeitar até aqui mais para cá a folhinha para acompanhar. E depois os múltiplos de 8, né? Então eu tenho aqui 0, 8, 16, 24, 32, 40, continua aqui. Eu tenho que encontrar o menor múltiplo em comum desses números, né? Aí nós temos uma situação que é a seguinte, né? Eu tenho aqui o 0, né? O 0 a gente sabe que exclui para encontrar. Então, qual seria o menor múltiplo aí que eu posso encontrar entre eles, tá? Então, no caso do 2, 3 e 8, eu tenho aqui o 8, mas que não aparece, só aparece no 2, né? Então, seria o mínimo múltiplo comum entre 8 e 2, né? O 2 e 8 seria o 8, ó, porque ele aparece aqui e ele aparece aqui, mas não aparece no 3, né? Então, posso pôr até aqui, ó, como um exercício adicional, que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 8 é igual a 8, né? Que eles apareceram aqui. Então, eu tenho que procurar aqui os múltiplos em comum. No caso aqui, no 2, eu tenho aqui, ó, o 2 e o 3, eu tenho 6, ó, tá vendo? Então, mínimo múltiplo em comum entre o 2 e o 3 é igual a 6, né? Então, eu já acabei encontrando, mas só nos parzinhos. Então, o que eu teria que achar aqui? Um mínimo múltiplo comum que contemplasse os 3. Porém, o que aconteceu aqui, ó? Quando a gente faz o encontro dos múltiplos, veja bem, eu coloco uma reticências para continuar. Só que nem em todos os casos eu consigo achar, né? Porque aqui no caso, ó, eu tenho 12 como múltiplo comum, mas o menor ainda eu não encontrei, né? O 16 não aparece aqui também. O 24 poderia aparecer aqui, talvez, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar aqui. Então, nós vamos refazer aqui esse múltiplo, e é algo que pode acontecer, né? Nem sempre a gente para nos múltiplos que a gente vai precisar para o exercício. Eu preciso aumentar para ver aí se eu acho o menor múltiplo em comum. Quanto mais números eu tenho, pode ser que eu tenha que achar mais múltiplos em cada linha, tá bom? Então veja aí na próxima tela como é que vai ficar para a gente continuar. Bora lá então, continuando, vejam aí que a gente precisou de uma tela até maior aí, para contemplar aí todos os múltiplos para poder encontrar o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 8. Então, como eu falei anteriormente, o 0 a gente descarta, né?
Então, veja bem, 8 não aparece aqui, 16 não aparece aqui, mas o 24 aparece aqui, ó. 24 aparece aqui, 24 aparece aqui, 24 aparece aqui. Aí a pergunta é, será que ele é o menor múltiplo em comum entre os três? Se caso não tiver um múltiplo em comum aqui anteriormente, que apareça no 2, no 3 e no 8, sim, ele é o menor múltiplo em comum entre eles. Por isso que eu falei, terão situações aí em que números, né, grandes precisem aí com que a gente encontre os múltiplos dos menores numa escala maior, tá? Por quê? Veja bem, tirando o zero, né? Eu tinha mostrado anteriormente que o menor múltiplo em comum entre o 2 e o 8, até por ser números pares, né, a gente encontra aqui o 8 aqui e o 8 aqui, mas não encontra no 3, né? No 3 não tem porque é um número ímpar, não vai ter 8. Então, por ser um número ímpar, o 3, ele vai dificultar um pouquinho mais. Então, encontramos aqui o 24. Então, 24 aqui seria o menor múltiplo em comum entre 2, 3 e 8. Vamos ver mais um exemplo? Muito bem, temos outro exemplo aqui para achar o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo em comum entre 2, 4 e 8. Como são números pares, fica muito mais fácil. O que eu delimitei aqui? Os 6 primeiros múltiplos. Pode ter exercício que você também tenha que encontrar os 6 primeiros, os 5 primeiros, né? Então eu coloquei os 6 primeiros múltiplos, lembrando que o zero sempre vai aparecer. Então o zero eu vou desconsiderar para achar o mínimo múltiplo comum, né? Como são números pares, fica muito mais fácil, né? Porque em determinado momento vão aparecer múltiplos em comum. Então, eu tenho aqui no 2, 0, 2, 4. O 4 não aparece aqui, mas aparece aqui entre os dois. O 6 e o 8, ó. O 8 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, né? Ó, o 16 apareceria aqui também se eu continuasse, né? Então, aqui, ó, tirando o 0, o menor múltiplo em comum que eu tenho entre os três é o 8, tá bom? Vamos a mais um exemplo. Vamos lá agora achando o mínimo múltiplo comum, menor múltiplo comum entre 2, 5 e 10, né? Aí eu tenho o número par, o número ímpar e o número par, mas lembrando que 2, né? Eu posso ter o 10 múltiplo de 2, o 10 múltiplo de 5, então fica muito mais fácil. Aqui de novo eu coloquei os 6 primeiros múltiplos, mas nem sempre quer dizer, né? Você pode ter um exercício que peça o seguinte: escreva os 6 primeiros múltiplos de cada um. É possível encontrar o menor múltiplo em comum só com esses múltiplos, né? Então é o que a gente vai ver agora. Excluo o zero, né? O zero não considero. Eu tenho 2 aqui, mas não tenho nas linhas de baixo. Eu tenho 4, mas não tenho aqui. Eu tenho 6, não tenho aqui. Eu tenho 8, não tenho aqui. Olha aqui, eu tenho 10. 10 aparece na linha do 2, aparece na linha do 5, aparece na linha do 10. Como aqui eu não tenho, né, nenhum múltiplo aqui, então o menor aqui seria o 10. Então, em comum, eu tenho 10 nos 3 e o menor também em comum, porque esta sequência aqui, ó, eu não tenho em nenhum deles e o 5 também não aparece aqui. Então, o menor múltiplo em comum entre 2, 5 e 10 é o 10. Joinha? Treinem mais aí mínimo múltiplo comum, lembrando que no ensino fundamental 2 aí, que vocês podem ver aí nas aulas do Digão, Sandro, vocês podem ver aí outras formas de encontrar o mínimo múltiplo comum, né, através da fatoração, por exemplo, tá bom? Então, fiquem aí, acompanhem as aulas no canal, até o próximo vídeo e não se esquece aí de dar um joinha, né? Joinha, vou desenhar aquele joinha bem bonito que eu sei desenhar, né? Olha o joinha e faz a sua inscrição, né? Nós estamos aí rumo aos 3.000, tá? Então até o próximo vídeo. Fui!